Quebrar um pouquinho o gelo, porque a gente só vem falando de sinais. Eu coloquei na apresentação aqui, peguei uma apresentação que fala de alguns outros aspectos, da camada física, funções da camada, meios físicos e um pouquinho de equipamentos. Então a gente vai ver, continuando sinais, essas técnicas de codificação. A preocupação aí com a codificação, gente, não é que vocês tenham que ter domínio sobre todos os métodos ou técnicas de codificação, mas que vocês entendam que esses processos de transmissão de dados estão associados ao modelo de codificação e que, de certa forma, você acaba selecionando quando escolhe o conjunto de tecnologias que você vai utilizar para prover a comunicação. Então a gente tem aí as funções da camada física, na verdade é uma recapitulação, receber o PDU da camada de enlace, ou seja, a camada de enlace é aquela que faz a transição do sinal lá da camada física com o endereçamento lógico. Então essa camada liga a camada física à camada de rede. Os roteadores contemplam até a camada de rede. E ela transmite utilizando bits, sequência de bits. Então essa recapitulação aqui é para facilitar aí o nosso entendimento em cima de como ocorre essa codificação. Existem informações ou existem características específicas de determinado equipamento para que possa ser feita aí uma melhoria, uma garantia de que essa informação está chegando. Em geral, isso é uma padronização de acordo com cada modelo. E a gente vai conhecer um pouquinho desses padrões. Então, quando a informação chega no destino, a camada física vai fazer o processo inverso e vai identificar aquela sequência de sinais, e aquela sequência de sinais vai representar uma informação. Esse processo, quando for uma transmissão em cima de um sinal analógico, você vai tratar as propriedades da onda: amplitude, fase. O que mais que a gente pode ter, gente? Frequência. Você pode ter uma variação de frequência, uma variação de amplitude, que está mais associada à potência do sinal, e uma variação do ângulo para significar uma informação ou outra. E quando você estiver fazendo a transmissão digital, você vai utilizar, por exemplo, a polaridade do sinal. Se você tiver um sinal em relação, em relação ao seu tempo, que ele é um sinal positivo acima do eixo, ou que ele é um sinal negativo abaixo do eixo, você pode fazer a codificação conforme esta variação do polo. Então aqui uma analogia, desenho rapidinho daquele processo que a gente já viu. Camada de enlace, só da camada de enlace para a camada física. Existe ali um algoritmo, a gente vai estudar lá na camada de enlace, que é para verificar se aquela sequência, no caso da camada de enlace a gente fala de frame, se essa sequência é válida. Por exemplo, se você não teve uma falha durante a transmissão e depois, estão vendo aí que passa rapidinho, podemos dizer aí que é uma representação da onda, que significa, em resumo, como que o sinal está sendo codificado. Então, se vocês observarem o que está passando ali, um espectro com uma codificação binária, 0 e 1. O resultado, então, do trabalho da camada física é esse. A partir de determinada combinação, possibilidade de sinais, a partir do espectro,
codificar a informação que tem que ser transportada. E quando chegar no destino, essa interface física, né, esse equipamento, a gente poderia identificar aqui com uma interface de rede, a placa de rede, vai receber esse sinal e vai enviar para as camadas superiores, que a gente já viu brevemente aqui, até chegar lá na camada de rede, aonde ele encontra um caminho. Então, para a gente estudar um pouquinho dos meios, ou seja, dos equipamentos, nós temos aqui uma classificação dos meios. Meios com fio, eu tenho par trançado, cabo coaxial, fibra ótica. Meios sem fio, rádio, micro-ondas e satélite. Então a gente tem meios guiados e não guiados, ok? São os não guiados considerados como redes sem fio. Mais adiante, quando estivermos estudando os modelos específicos para transmissão na camada de enlace, nós vamos conhecer alguns padrões que são comercialmente utilizados. Então, 802, nós vamos estudar a família aí de 802, uma padronização de redes, inclusive para redes Ethernet. As redes Ethernet são as redes mais utilizadas, principalmente no ambiente de LANs, de redes locais. Hoje o padrão da rede Ethernet é você utilizar cabos com pares trançados. Esses cabos pares trançados existem diversos tipos. A maior preocupação com esses cabos é em relação à interferência. Então esses cabos têm um formato especial e tem uma curvatura especial. Esse par trançado ele tem uma angulação de curvatura dentro do cabo, todos os pares ele tem uma curvatura, um ângulo, que é o recomendado, ou seja, em testes de laboratório e considerando as leis da física, esse é o melhor formato para que o cabo tenha melhor desempenho. A gente também vai estudar lá em redes 2, dentro de gerenciamento de rede, cabeamento estruturado, algumas preocupações que vocês terão que ter, principalmente quando forem contratar, executar qualquer implementação de rede e de infraestrutura de rede, de cabeamento de rede. Por exemplo, você não deve utilizar uma força muito grande na passagem desses cabos. Se você puxar com muita força esse cabo, você vai provocar uma mudança que o resultado não vai ser o mesmo esperado ou mesmo da especificação técnica. Então existe sim uma preocupação muito grande no manuseio desses cabos. Antigamente existia também uma preocupação muito grande quando se fala de fibra ótica em relação à curvatura. Como é que você conseguiria fazer uma curva muito... você, por exemplo, passar num canto difícil ou numa coluna, como é que você passaria uma fibra? Já que essa fibra ela tem um revestimento, uma capa resistente, uma capa dura, e o manuseio dela é difícil. Mas hoje a gente tem tecnologias que já superaram essa dificuldade de lidar com fibras. Então você tem cabos de fibra ótica flexíveis, principalmente para você fazer o manuseio aonde é necessário. Claro que não é a estrutura que você utiliza quando está fazendo a ligação entre uma rede de longa distância ou quando está utilizando aí um canal de transmissão de uma concessionária de serviço de transmissão de dados. Você vai ter talvez algumas variações em relação ao local onde essa fibra está sendo instalada e as condições de ambiente que podem ou não prejudicar o funcionamento da fibra. Mas a analogia que eu faço aqui é que fibra ótica é tão utilizado hoje quanto eram utilizados os cabos pares trançados há cerca de 10, 12 anos atrás. Então a fibra ótica já vem tomando o espaço e é um processo natural graças à evolução tecnológica
de todos esses cabos, equipamentos, os ativos de rede, principalmente o gerenciamento. Então existe uma evolução significativa e hoje a gente já tem padrões de redes em cima de 10 gigabits. Ou seja, quando você vai colocar uma rede local, há uma recomendação já para você trabalhar em cima de 10 gigabits. Possibilidade de trabalhar mais que isso, 20 gigabits, 40 gigabits e até 100 gigabits. 100 gigabits ainda é muito caro, existem alguns modelos propostos, mas comercialmente falando, tem muito pouca coisa disponível. Então esses meios são importantíssimos de se conhecer, para você fazer um projeto de rede e especificar. Então nos primeiros trabalhos que vocês vão fazer, exercitando a construção de uma rede, ou design de rede, a gente vai utilizar alguns softwares. Esses softwares, a princípio, vocês não terão que ter domínio de parametrizar, ou de você especificar algum parâmetro lógico que envolva roteamento, mas você vai precisar conhecer principalmente as interfaces. Quando eu tenho um determinado equipamento, esse equipamento vai ter uma interface de que tipo? Esta interface é que permite a comunicação entre os diversos dispositivos de rede. Então, conforme eu já citei rapidamente, par metálico, e aí dentro de par metálico nós temos o cabo UTP, que é o famoso cabo par trançado. Essas especificações de UTP, a gente vai ver depois que existe STP, que é um cabo que tem uma proteção, mas resumindo, gente, é mais ou menos o seguinte: esse cabo, aqui tem um cabo par metálico, a gente vai ter também uma atividade prática, onde vocês vão limpar esse cabo. Pegando um alicate apropriado, vocês vão cortar esse cabo, fazer esse acabamento de ponta utilizando a ferramenta e vão ligar esse cabo a um terminador, a um conector, e você vai utilizar esse alicate para pressionar esses cabos. Então tem lá um acabamento metálico, como se fosse um gancho, que vai prender esse cabo para que você não tenha perda de sinal, para que você não tenha falhas em cada um desses cabos que você está conectando. Então existe aqui uma padronização de cores, a gente depois vai estudar como foi definido esse padrão, e aí a gente vai ver que existe uma preocupação muito grande em construir redes que funcionem durante muito tempo. Os projetos de rede, você não faz para o ano que vem. Eu vou fazer uma rede que daqui 1 ano, 2 eu tenho que substituir. Por que você tem que ter essa preocupação? Imaginem só a seguinte situação. Às vezes, o dono da empresa, da rede de lojas, da rede de escola, enfim, ele pode ter uma preocupação grande com a arquitetura, com o acabamento da obra. Imagina um prédio que você tem piso de alta qualidade, que você tenha paredes com ótimo acabamento e que você vai fazer um projeto de rede para ele. Esse projeto de rede tem que, no mínimo, durar o suficiente para que qualquer correção não seja inviável ou prejudique a qualidade do acabamento desse prédio. Isso parece uma coisa tão banal, tão corriqueira, que muita gente não se preocupa. Mas hoje em dia, em função da demanda, é muito difícil você ver uma empresa que não precisa estar conectada, que não vai consumir algum tipo de tecnologia voltada para a comunicação de dados. Dá para improvisar alguma coisa? Dá para improvisar com uma rede sem fio, mais fácil. Mas uma rede sem fio, ela tem, nós vamos ver depois, alguns fatores críticos. Esses fatores podem ser, por exemplo, que esse sinal da rede sem fio, ele pode sofrer aí interferência
e você não tem uma rede tão eficiente. E a gente vai ver também que o modelo da rede sem fio, ele não vai te oferecer uma velocidade tão alta, ou seja, uma performance tão boa, e ao mesmo tempo segurança necessária de acordo com a tua demanda de projeto. Em algumas situações, as redes sem fio são a única saída. Em outras, ela pode disputar com a rede cabeada, mas há locais onde a rede cabeada definitivamente é superior. Sim. O que a gente pode guardar a princípio para a gente não preocupar ainda com padrões, quantos cabos, qual que é a frequência, qual que é o nome do padrão, mas olha o que os cabos oferecem no caso dos cabos par trançado. Então podem observar, esse é um dos cabos mais utilizados, 4 pares, e um fator importante é a blindagem do cabo. Essa blindagem começa com uma proteção que existe aqui no próprio cabo metálico. Então existe um plástico protegendo. Você pode ter, além desta proteção, uma proteção envolvendo os pares. Ou você pode ter uma proteção envolvendo o conjunto dos pares, que seria o próprio cabo ter uma proteção externa. Essa proteção, por exemplo, com uma malha de aço, ela pode proteger o cabo de interferências. Você ainda tem outra preocupação, é quando você reúne muitos cabos no mesmo feixe de cabos. E você vai passar isso pelos tubos. Então a gente vai ver isso em normas de cabeamento estruturado. Quantos por cento, qual é o espaço que eu devo ocupar do tubo? Porque eu tenho que preocupar também com a expansão da rede. Eu posso precisar ampliar esse canal e ter que passar mais cabos. Ou outra preocupação fundamental que eu falei, esse cabo não pode ser exercida uma força muito grande sobre ele. Se eu puxar esse cabo com muita força, eu vou perder essa angulação e naturalmente eu vou perder a qualidade do sinal. Ah, não vai funcionar, então eu vou ligar o computador do outro lado, vai aparecer falha. Não necessariamente. Muitas das vezes você vai manter esse cabo funcionando, mas quando você for fazer uma verificação das propriedades elétricas desse cabo, ele vai ter uma variação. Um dos problemas sérios é um cabo desse, ou um par de cabos, não ter a mesma distância que os outros pares. E aí você pode ter atraso e retardo, que provavelmente vai ocasionar alguma perda. Essa perda basicamente está dentro daquilo que a gente viu, que não existe um meio de transmissão que não tem perdas. Professor, Oi? Então Você está aprendendo bem. Eu vou utilizar um cabo passagem aérea exposta. Vou atravessar esse cabo na rua. Que tipo de cabo que eu vou usar? Tem um desses cabos que ele tem aqui um cabo metálico no meio, para aumentar a resistência dele. Então você já pode manter esse cabo esticado. Porque eu posso ter um cabo desse a uma distância de 100 metros. Isso não quer dizer que eu vou colocar um poste aqui, um daqui 100 metros e pendurar esse cabo. Aí vai provocar aquela curvatura, eu estico ele mais. Porque assim eu vou reduzir a curvatura. É o peso do cabo e ele não foi preparado para isso. Então existe um cabo apropriado. Na verdade existe aí uma preocupação muito maior, por exemplo, com as questões ambientais, chuva e sol. E existe uma questão associada também à pressão que você vai colocar nesse cabo. Além de outras questões, como por exemplo de segurança, porque esse cabo vai ficar exposto e acessível a alguém. Quer dizer que se alguém for lá cortar, ligar um cabinho, está conectando na sua rede. Esse também é um tipo de preocupação. Sim? deixa um padrão assim. Você não utiliza, mas há algum tempo atrás os cabos de 50 ohms, eles foram muito utilizados. Aqui é um padrão G703. Então esse cabo tinha as seguintes propriedades. Então aqui no final ele tem um condutor interno, que é de metal. Ele tem um isolante aqui, que é um material parecido assim com um isopor, uma mistura de isopor e plástico.
e depois ele tem esse condutor externo que é uma malha, e depois você tem uma proteção plástica. Ainda você tinha também um modelo de cabo desse que você tinha uma blindagem para você utilizar outdoor, ou seja, fora. Então você tinha uma proteção, uma camada mais resistente para esse cabo. Hoje esse cabo é utilizado basicamente para TV, né? Você mais vê esse cabo é um pouco mais grosso para TV. Fibra ótica. Eu vou trazer para vocês depois, mais adiante, pelo menos partes de fibra ótica, de equipamentos de fibra ótica, tanto conversor de mídia, conectores, padrões de conectores, alguns cabos. Vocês vão ver que o núcleo da fibra ele é bem fino mesmo, aproximadamente aí um pouquinho mais grosso que um fio de cabelo. E esse fio ele tem uma propriedade interessante, que é a construção dele. Eu tinha um vídeo, eu vou tentar achar esse vídeo, que mostra como que é produzido um cabo de fibra. Mas a analogia que eu faço é de churros. Você já viu que o sujeito, quando vai fazer um churro, ele frita lá aquela massa, tem um furinho no meio, né? E ele coloca aquele bico e pressuriza o doce que vai saindo. Se você quisesse colocar aquele doce em cima de uma tábua bem comprida, alguma coisa assim, para que ele ficasse contínuo, bastava você ter uma pressão contínua, ou seja, eu posso manter essa pressão durante 1 minuto, vai sair doce, e eu vou manter essa linha contínua de doce. Se você colocar muita pressão, vai sair, né, uma quantidade de doce que vai produzir ali algo mais grosso, assim, vai concentrar o volume de doce. Se você pressionar menos, vai sair mais fibra. Então olha a preocupação, o equipamento que produz essa fibra, ele tem que manter essas propriedades desde a ponta até o final, independente da distância, e aí você tem rolos de fibras, né, com metragens muito grandes, ele vai ter que manter o padrão. Olha a preocupação, por que isso? Porque aqui dentro eu estou utilizando para transmitir a luz. Então esse núcleo aqui, por isso que fala fibra de vidro, na verdade é um material derivado aí da areia, que você tem igual o vidro, garrafa. Então o sinal vai ser transmitido aqui dentro, transparente. E aí tem variações também de fibra, que a gente vai ver, multimodo, monomodo, mas, e no cabo você já vai conhecer todas as especificações da fibra, mas veja só, o importante é que esse canal seja contínuo e seja uniforme. Olha a preocupação que você tem que ter com a fibra. O manuseio da fibra, desde quando você vai organizar dentro da caixa de passagem, ou que você vai mesmo manusear a ponta desse cabo de fibra ótica em algum local no seu data center, onde tem o seu servidor, onde tenha talvez um equipamento repetidor, você tem que ter alguns cuidados. Um dos cuidados fundamentais com a fibra é até mesmo uma brincadeira que todo mundo tende a fazer. Viu uma fibra dessa, com uma pontinha, vou bater o dedo para ver se quebra. Geralmente quebra dentro do seu dedo. Você bate, ele já fica um pedacinho dentro do seu dedo, porque ela é sensível, ela quebra. E aí existe uma proteção, né? Houve uma evolução muito grande e essas fibras flexíveis hoje, elas são parecidas com esse cabinho aqui do microfone, bem flexível, tá? E você pode utilizar para fazer a terminação desse cabo de fibra lá no seu rack, né? Onde concentra todos os cabos. E você vai ligar ele, por exemplo, no seu equipamento que tem lá o conversor de mídia. Mas no manuseio da própria fibra é complicado. Então o que você tem como uma dos antigos dificultadores, hoje está bem mais fácil, para manusear a fibra? É a fusão. Então existe um equipamento, né, você tem um processo, você tem que ter bastante treinamento, paciência, onde você vai pegar esse cabo de fibra e vai manter ele em linha, imagine um outro nesse sentido, e você tem um condutor, que é como se fosse um caninho, metade de um caninho, que você vai colocar no equipamento, você vai acoplar isso nesse equipamento e vai acionar o equipamento para fazer a fusão. O que é a fusão? Ele vai emendar esse ponto de fibra um do outro.
como se essa fibra fosse contínua. Ele vai aquecer e emendar esse cabo. Então esse é o processo de fusão. Hoje está bem mais barato fazer fusão de fibra, mas há um tempo atrás, uma fusão de fibra aqui em Varginha custava, por exemplo, R$200, R$300 cada ponto de fusão. Então você tinha que trazer o sujeito de fora, lá de São Paulo, talvez Belo Horizonte, para fazer. Hoje você já tem esse serviço sendo prestado na região, ficou bem mais fácil. Sim? Dentro do carro, passa somente a fibra. Na verdade, eu não sei se de repente é só para ficar interessante a história, mas é mais ou menos o seguinte: um engenheiro que participava de um projeto de melhorias de meios de transmissão, não me lembro agora o nome da empresa, por acaso ele estava fazendo manutenção na casa dele, na piscina, e tinha uma empresa fazendo uma saída de água. Eles estavam ligando um tubo, e por acaso essa piscina tinha uma iluminação embaixo na água, iluminação, né, para ficar mais bonito. Sim. E o pessoal que estava realizando a obra deixou o tubo, que era um tubo com curvatura, mas por dentro esse tubo era reflexivo, ou seja, as paredes internas do tubo refletiam a luz. E por acaso esse cabo, ele passava pela piscina, saía em algum lugar, ficava lá na parede e a ponta dele aparecia no cantinho assim. E esse sujeito estava dentro da casa dele, não sei se estava dormindo, de repente ele olhou lá e viu uma luz estranha. Ele ficou preocupado porque achou que alguém estava invadindo a casa, etc. Ele foi lá ver, estava piscando, tinha uma luz ali. Aí ele foi ver, porque é o seguinte: ele tinha um sistema de iluminação dentro da piscina, aquele tubo estava passando lá de dentro, a água estava saindo e refletindo a luz. Foi aí que ele teve a ideia de apresentar no projeto uma proposta de condução utilizando fibra ótica. A dificuldade, na verdade, foi de chegar na fibra ótica como meio para transportar a luz. Mas a ideia da curvatura, ou seja, de usar o sinal luminoso, a partir de uma situação dessa. Você conseguir levar o sinal de luz, mesmo fazendo curvaturas. Então, esta é basicamente aí o diferencial. Esse é o diferencial da fibra ótica. Nós vamos ver depois os diversos padrões aí de fibra, para a gente saber quais são os conectores. A gente tem também a transmissão por micro-ondas, transmissão via satélite, e agora alguns equipamentos de rede. Esse aqui é um hub. Acho que eu já falei rapidamente. Olha só, os hubs são burros. Veja só retransmitem o sinal sem alterar. Então o que é um hub? É um concentrador onde eu ligo diversos cabos. O sinal chega em uma porta e ele repete para as outras. Tem gente que fala que é um papagaio. Ele ouve o sinal que chegou nessa porta e reproduz, ele repassa esse sinal para as outras portas. Existem hubs mais evoluídos. Eles são capazes de retransmitir o sinal. Portanto, ele identifica o sinal que chegou aqui e internamente reproduz esse sinal nas demais portas. Estes hubs ativos, ou seja, aqueles capazes de reconstruir o sinal, fazem o papel também dos amplificadores de sinal. Então, olha só o que eu posso fazer com esses hubs ativos. Preciso ligar um ponto de rede a outro cuja distância é muito longa e eu vou ter um problema de, como é que chama mesmo, gente, aquele processo? O sinal não consegue chegar porque é muito longe. Atenuação. Então essa atenuação não permite que o sinal chegue no extremo. O que eu faço? No meio do caminho, eu coloco um hub. Ao sinal chega uma porta e repete para outra, eu já consigo atingir o meu objetivo. Claro que esse mundo não é perfeito, não basta colocar um hub atrás do outro e ligar um ponto de rede daqui no Japão. Porque você tem limites, tá, para fazer esse cascateamento, ou para você fazer essa sequência de hubs. Por quê? Esse processo de receber o sinal, de reproduzir de novo, tá, perde de alguma forma propriedades do sinal e você vai ter uma perda de performance. Um dos problemas do hub é a repetição nas portas. Sim? Por exemplo, na rede igual aqui da Facel, não tem como usar um hub
Na verdade, a gente vai ver que existe um outro tipo de concentrador mais esperto que o hub, que é o switch. Então hoje, para te falar a verdade, uma rede local é muito difícil você ver um hub. A gente vai ver agora a principal característica do hub. Como o sinal entra em uma porta e ele repete nas outras, a grande dificuldade aí está no controle do tráfego da informação. Então existe um problema causado por hub que é a chamada colisão. O que quer dizer isso? Imagine que em cada um eu liguei um computador. E aí eu posso ter, depois a gente vai ver também que esse protocolo, a internet, tem um processo, uma técnica de acesso ao meio. A técnica de acesso ao meio, gente, é mais ou menos o seguinte: embora você pense que aquele cabo de rede está sendo utilizado ao mesmo tempo por todos os equipamentos, é mentira. A maior parte das vezes você tem um cabo sendo utilizado uma fração de tempo por cada equipamento. Ou seja, há uma divisão. Em termos de analogia, de novo, você quer mandar uma informação, nós todos aqui queremos mandar informação lá para o estacionamento, Castelinho. Então imagine que vocês dividam-se em dois grupos. O pessoal do quinto e do terceiro período separa aqui, um vai lá para o Castelinho, outro fica aqui. E nós vamos definir o nosso padrão de codificação. Para enviar a informação, então vai ser simplex, só daqui para lá. Porque aqui é mais alto, lá é mais baixo, e a gente vai usar um tubo, um cano qualquer aqui para comunicar. Para a gente comunicar, podemos fazer o seguinte: usar bolinhas de gude. Eu trago. Beleza. Traz muito, vai precisar de mais. Pode deixar. Então você traz aí um saco de bolinha de gude para a próxima aula, alguém traz o cano e a gente pode fazer um teste aqui. Bom, aí o que você faz? É difícil na hora de levar esse cano embora. Aí é o seguinte: você coloca esse cano onde você despeja as bolinhas em sequência. Cada 8 bolinhas, 1 byte. Como a gente pode usar bolinhas azuis e tem aquelas bolinhas verdes, quem já brincou de bolinha de gude sabe disso, na minha época ele brincava, né? Rodrigo, né? Brincava de bolinha de gude. Tem mais alguém aí? Pessoal, sacanagem brincar de bolinha de gude, né? É mais ou menos essa analogia aí do acesso ao meio. Existe um protocolo para você brincar de bolinha de gude. Então quando você vai jogar a bolinha e vai acertar a bolinha do adversário, se você derrubar todas, ou se você jogar dentro de um buraquinho lá, você ganhava, você tinha uma regrinha que você falava assim: ó, não dou repeat. Você sabe por quê? O sujeito jogar fala assim, repeat. Mas tinha que ser repeat, não falava arrependo, não. Se ele falasse repeat, ele podia jogar de novo. Então você fica atento. Fica atento porque o sujeito pegava e era a vez de jogar, ó, não dou repeat não. Então ele jogava e você perdia. Bom, a gente vai ver que o protocolo é mais ou menos isso. A gente vai utilizar então o cano para enviar as bolinhas lá para o Castelinho. Alguém vai estar lá recebendo, o receptor. E aí, o que a gente combina? Ó, é o seguinte: cada um tem 1 minuto para enviar as bolinhas da comunicação que quer fazer. Aí você escreve a sua mensagem. Olha só que legal, escreve a sua mensagem lá em letras e números, transforma isso em bits. E aí você vai usar, se for 0, bolinha verde, se for azul, bolinha, se for 0, bolinha verde, se for azul, para 1, indicar o número 1. Coloca essa sequência de bits e envia. Você tem 1 minuto para enviar, você envia as bolinhas, a pessoa do outro lado lá recebe e vai decodificando. Como a gente vai utilizar várias pessoas para enviar, é bom você então colocar na sua codificação, ou seja, no seu tempo, a hora que você começa a transmitir, manda uma sequência para falar qual é o número da sua matrícula. Senão a pessoa não vai saber que é você que está mandando. E a pessoa do outro lado vai decodificando. Só que aí a gente pode dizer o seguinte: esse e-mail está sendo compartilhado. E o processo, que é a regra de compartilhamento, é de tempo. É o famoso TDM que a gente vai ver adiante. Que é você dividir um e-mail baseado no tempo. Então, embora pareça que o computador, ou que vários computadores estão utilizando o mesmo cabo ao mesmo tempo, você vai ver que existe um dispositivo responsável por enviar e receber os frames, e ele tem um protocolo gerenciando. Na verdade não é bem um protocolo, é uma técnica.
Então, um dos diferenciais da rede Ethernet é essa técnica de acesso ao meio. Por quê, gente? Seria mais ou menos o seguinte. Vamos imaginar, então, que o Gustavo vai mandar uma mensagem, né, Gustavo? E ele vai fazer uso desse canto para enviar bolinhas durante 1 minuto. Só que é o seguinte, ele deu bobeira ou alguém deu bobeira. O que é alguém da bobeira? Você está com o reloginho ali, mas não está sincronizado. E está combinado, olha, quando for 8h22 eu vou mandar. Só que para isso ser possível, não vamos imaginar que vai ter um local ali para você colocar no caminho. Né? Cada um de vocês vão ter um funil do lado da cadeira. Cada um vai ter um funil do lado da cadeira. Você olha ali e vê que está na tua hora de mandar, você começa a despejar a bolinha. Acabou, você para. Só que tem um sujeito desavisado que o relógio dele está fora do tempo. Aí tem alguém mandando bolinhas lá e ele também, as bolinhas dele misturam com os outros. O que chegou lá? Uma sequência binária que não faz sentido algum. Concorda? Quando essa sequência binária chega lá e tem alguém esperto verificando, ele olha o protocolo e fala assim, olha, essa sequência de bolinhas não é válida. Não faz sentido. Não existe codificação para essa sequência aqui. Então, esse sinal, essa sequência de sinal que eu recebi é de uma colisão. Eu não entendo isso. Então, o equipamento que faz a comunicação de diversos pontos é basicamente isso. Só que em vez de bolinhas, ele está recebendo uma sequência de pulsos, ou seja, sinais. Esses sinais estão levando frames, sequências de bits. Na camada de enlace a gente trabalha com frames. É o tempo que você tem para enviar o seu conjunto de bolinhas. Bom, de qualquer forma, se alguém não quis comunicar, então, Marcelo não quis. As bolinhas eram suas, está acostumado já a brincar com isso, não quis. Durante o seu intervalo de 1 minuto, você não utilizou. Então, o outro, do outro lado, tendo o sincronismo, ele vai saber que não houve envio de informação, mas não vai atrapalhar o sincronismo do tempo. Aquele tempo que está reservado para você, fica reservado para você. Dá para não atrapalhar o processo de envio. Então, isto, na verdade, todas essas sequências aí fazem parte do protocolo de comunicação. Então, esse sujeito aqui, o hub, ele é um repetidor. Ele simplesmente, para falar a verdade, os mais básicos, ele nem repete, ele direciona o sinal. Tá? Os mais sofisticados ampliam o sinal, recebe e reproduz de novo o sinal. Aí, para resolver essa dificuldade, aqui está um exemplo em cima de uma rede Ethernet padrão 10 base 2. Essa padrão 10 base 2 utilizava um cabo coaxial. Esse cabo coaxial, para você ligar ele na interface de rede, você tem aqui um T. Então você vai ligar 3 lados dele no cabo. E no final aqui você tem um terminador. Então esse conector T, e aí você tinha ali o repetidor. A distância máxima que eu podia trabalhar com esse padrão, 185 metros. Aí o que eu posso fazer então? Olha, se eu preciso ligar e está mais distante, eu utilizo um equipamento capaz de repetir. O repetidor é o equipamento que simplesmente recebe um sinal de um lado e repete esse sinal do outro. O hub pode acumular a função de repetidor, quando ele recebe e reproduz o sinal. O modem a gente já viu rapidamente, basicamente tem a função de transformar o sinal digital que saiu do computador para que ele seja transportado, e aí a gente vai diferenciar depois os modems para trabalhar em circuitos digitais e os que vão trabalhar em circuitos analógicos. Um conceito que a gente vai estudar lá nas transmissões analógicas é como ocorre o processo para que você tenha uma amostragem do sinal e que ele possa ser codificado. Resumindo, gente, o modem engana o sinal de transmissão. Ele ouve um sinal digital e tenta reproduzir do outro lado o sinal analógico. Aquele circuito transmite essa onda desse sinal, que é parecido com uma onda quadrada, que não vai ficar bem quadrada. A gente vai ver que existe a questão, a regrinha que Fourier apresentou. Então ele vai gerar algo parecido.
O outro modem do outro lado vai ouvir esse sinal e decodificar, e assim você faz uma transmissão de uma informação digital a partir de um meio analógico. Se fosse um meio digital, ia acontecer somente um processo chamado codificação e decodificação, que é o foco, né, do nosso estudo dentro agora de sinais. Basicamente esse é o trabalho do modem. Para quem nunca viu um modem na sua versão mais antiga, até não tem aqui um modem na sua versão mais antiga. Esse aqui está bem parecido. Os modems antigamente, e ainda as telecoms têm modems assim, é uma caixinha com alguns LEDs indicativos, para você saber se esse modem está recebendo o sinal que está vindo do outro, está transmitindo o sinal para o outro modem, se ele está ligado, se ele está em linha, ou seja, se ele está transportando dados ou não. Basicamente os LEDs que você tem no modem. Mas o modem que você colocava no seu computador, no seu PC, né, e o PC tem essa característica de ser modular, né, diferentemente do notebook, embora hoje a gente tenha aí opções de interfaces USB para colocar funcionalidades no notebook. Mas basicamente, alguns anos atrás, você tinha que colocar essa plaquinha no seu computador. Quando eu falo alguns anos atrás, são alguns mesmo. Porque se fossem muitos anos, esse modem seria um pouco maior e você teria jumpers, perninhas para você fazer conexões e configurar o seu modem. Então esses modems mais antigos, você tinha também uma placa aqui dentro e você, se você quisesse configurar esse modem, um exemplo legal seria o seguinte: eu quero ter dois modems no computador. Então um tinha que ter um endereço, ou seja, você tinha que preparar para trabalhar num endereço de memória e o outro no outro endereço. Também, como você tem portas seriais no computador, você tem determinadas portas, você tem 2, 4, antigamente os PCs vinham com pelo menos 2 portas, você tinha que especificar nesse modem qual era o jumper que iria funcionar na porta X. Por que isso? Porque o seu sistema operacional não tinha inteligência suficiente para reconhecer o equipamento, que seria a placa-mãe, e identificar as funcionalidades dela. Isso aconteceu, essa evolução, aí, essa mudança para configurar equipamentos, quando surgiu o Windows 95. Quem ouviu falar do Windows 95? O Rodrigo ouviu. Tem mais gente que ouviu. O Santo também ouviu. Então, esse equipamento, esse Windows 95, trouxe uma tecnologia, como é que chamava, gente? Vocês que lembram? Plug and Play. Isso é uma maravilha, coisa porque a gente ficava até doido, nem dormia quando comprava uma placa Plug and Play. Se eu vou colocar essa placa, eu vou ligar o computador e vai descobrir que ela existe. É uma coisa de outro mundo, gente. Mas como é que pode? Eu coloquei a placa lá, o computador descobriu que a placa está dentro dele. Hoje você coloca alguma coisa na sua interface USB, o sistema operacional ou já conhece, ou utiliza as informações dessa interface, padrões, vai lá na internet, busca o driver, faz funcionar e o usuário fala assim: aguarde, estou configurando o seu dispositivo. E aparece uma tela para você: você quer transformar em vídeo, você quer fazer. Esse mundo aí, há 20 anos atrás, era totalmente desacreditado, não tinha gente que fazer isso. Então esse modem tinha um jumperzinho que você colocava nele para configurar. Vinha um manualzinho bem significativo para você configurar esse modem. Até hoje, com um RQ4, com 2 RQ3. RQ3, exatamente. E você tinha outras coisas também. Desculpa? É a fax modem, essas. Isso, plaquinha de fax modem. Ainda tinha função de fax. De fax. Eu me lembro uma lista de discussão de alguém perguntou uma vez: escuta, para eu mandar o fax para outra pessoa, ela tem que ter o fax também? Não precisa ter, não. Só você leva o fax lá, imprime e leva. Bom, você não sabe isso não. Então, gente, olha só, esse fax modem, ele tinha geralmente uma portinha para você ligar a linha telefônica, né, que é a entrada, e ainda tinha uma outra para você ligar o telefone. Então você poderia configurar o seu software no sistema para que alguém ligasse e, por exemplo, se a pessoa, né, não atender até a 5ª ligação, aciona um software que dá sinal de fax e você recebe fax em casa. Então você deixava o seu PC pequenininho ligado lá, com o monitor que fosse colorido, você deixava ele ligado, e o sujeito ligava na sua casa,
5, 6 vezes trocou o telefone fixo, ninguém atendeu, o próprio computador dava sinal de fax. Quando você chegava, tinha um fax lá na tela, que maravilha. Antes da internet, antes do e-mail, isso aí era a tecnologia que deixava muita gente doida. Então, basicamente, esse equipamento. Olha o papel desse equipamento. Transformar aquele conjunto de sinais, aquele conjunto de informações digitais, em informações que iam passear por uma rede de dados, ou uma rede analógica. Desculpa, uma rede de dados não, uma rede analógica. Aí o modem wireless, mais moderno, então agora ele recebe o sinal que transmite uma rede sem fio, padrão 802, alguma coisa, B ou G. E ali o modem, utilizado por conexão via cabo, cable modem. Aqui uma representação desse modelo utilizando conexão ADSL. Então, além desses equipamentos, olha só aí, tem um exemplo, tudo que eu falei está aqui no modem analógico, sequência de bits chega no modem, e o modem transforma essa sequência de bits numa imitação de onda senoidal que vai chegar do outro lado, vai passar por uma nuvem. Toda vez que tiver nuvem nos desenhos de rede, representa um conjunto de dispositivos e tecnologias que você não conhece. A nuvem. Então, para você não ter que representar tudo que está aqui, até porque seria quase impossível, você coloca uma nuvem que representa esse cenário para chegar do outro lado. Então, o modem vem de modulador e demodulador. Esse modem, já temos aqui uma categoria de modem digital. Antes, modem analógico, agora modem digital. O modem digital, ele está transportando um sinal digital. Sinal digital. Uma característica do sinal digital é que ele é periódico ou aperiódico? Aperiódico. Os sinais analógicos são sempre periódicos. Então ele é aperiódico, ele não tem período. Uma outra característica desse sinal digital, a questão da largura de banda. Geralmente, quando você está fazendo a transmissão digital, você precisa, desde uma frequência bem baixinha até uma frequência infinita, por causa da série lá de Fourier, para você trabalhar as variantes daquela onda principal, que vai ter os seus harmônicos. Então você pode trabalhar com um conjunto aqui variado de ondinhas que não tem período. Bom, aí desenvolveram as técnicas de codificação. Então as técnicas de codificação nada mais são do que regrinhas básicas para interpretar este sinalzinho que está sendo transmitido. Bom, nós já estamos mais no meio da aula, não vai dar tempo de falar sobre todas elas. Esses modelos aqui, gente, só voltando, é o foco que a gente vai estudar em transmissão digital. O que a gente vai estudar em transmissão digital? Quais são os padrões de codificação para transportar um sinal digital? O modem digital. O modem ADSL você usa para conectar lá no Vertex. Vocês podem ver que à medida que vai melhorando a tecnologia, você vai tendo condições de ter links mais rápidos utilizando a conexão ADSL. Essa conexão ADSL é, na verdade, um tipo de conexão assinada. Você assina e utiliza uma transmissão assíncrona de dados. Por que ela é assíncrona? Porque a velocidade de download é muito maior que a velocidade de upload. Ok? Existe uma reserva muito maior de banda para você fazer download do que para você fazer upload. Por quê? As pessoas estão mais dispostas, principalmente os usuários domésticos, a receberem informação e, consequentemente, enviar muito menos informação. Então, simplesmente é uma relação custo-benefício. Se eu vou colocar o meu canal à disposição da população, eu coloco mais recursos para enviar informação para ela, porque ela vai gerar menos informação. Então esse é o modelo assíncrono de transmissão utilizando o modem. Por isso que você tem lá esse grande desafio de enviar os arquivos, Rodrigo?
vai enviar os vídeos que você grava aqui, utilizando Velox, demora demais. Qual que é a velocidade que você consegue cá? Não, eu uso o rádio para enviar até 2 MB, porque o Velox dá 500K. 500K. Né? E existem variações de assinatura, ou seja, pacotes diferentes, onde você tem uma pequena variação aí. Mas o motivo para justificar por que será que o upload é mais caro? Porque há uma reserva de banda muito maior para você fazer download. Né? Então, como é um produto, digamos assim, na caixinha, compra quem quiser, quem não quiser que compre outro, então você está sujeito a essa condição de mercado. Em contrapartida, gente, a DSL é uma assinatura mais barata do que você assinar link síncrono, onde você pode transmitir e receber, né, conforme quiser. Bom, outra questão. Quando eu estou falando de modulação, que é o processo de você codificar, ou, na verdade, você ajustar aquele sinal para que ele possa transportar a informação, você vai trabalhar com amplitude, fase e frequência. A gente vai ver que essas variações, ou essas alternâncias, é que constituem essas siglas chatinhas que vocês estão vendo aí, mas que querem dizer o seguinte: quando você está mudando a amplitude, ou quando você está mudando a fase, ou quando você está mudando a frequência, ou quando você está mudando, combinando mais de uma. É o que acontece na transmissão. Aqui no processo de codificação, que a gente já falou, a questão das linhas digitais, a questão também do dimensionamento aqui, que a gente vai ver que ocorre a multiplexação, é um processo, por exemplo, imaginem só, diversas pessoas têm linhas telefônicas, e vamos imaginar que todas as casas tenham linhas telefônicas. Essas linhas telefônicas concentram o que a gente tem lá, um equipamento que é uma central telefônica. O que é uma central telefônica? Geralmente você vê aí as marcas que a gente vê, deixa eu ver se eu me lembro aqui, Siemens. Às vezes vocês estão passando por aí numa pracinha, aí tem lá uma caixa grande assim, tem lá escrito Siemens ou outras marcas. Geralmente aqui no Brasil a gente recebe muito produto que já foi utilizado, por exemplo, na Europa. Aí você tem lá um padrão, né, de uma caixinha onde concentra as linhas telefônicas. A gente sabe que ali são pares de fios que estão saindo para as casas e estão concentrando em blocos, onde você liga todos esses fios. Esses fios, você vai ter lá um conjunto de cabos agora para levar essa transmissão daquela central lá para a central da telecom, onde ela vai te ligar a outros circuitos. Resumindo, se todo mundo tivesse telefone com fio em casa, todo mundo teria uma entrada lá na sua conexão de pelo menos um par de cabo metálico. E esses cabos vão se concentrar em algum lugar. Então são criados pontos de concentração, por exemplo, em bairros. Esses pontos de concentração vão para algumas centrais. Nas capitais você vai ter várias centrais de telecom capturando esses pontos. E dali você vai ter feixes transmitindo esses dados entre uma cidade e outra, entre uma metrópole e outra. E aí existe uma analogia para você dimensionar o link que você consome. Quando você está transmitindo seus dados, se você reserva aproximadamente 1.500 KB de transmissão, você tem T1. Em aproximadamente 2 megas você tem o E1. Um é padrão americano, outro padrão europeu. Então é só para vocês terem uma analogia do que significa. A gente vai estudar isso mais adiante, vocês vão ver, mas muitos sites internacionais, quando vocês vão dar download, ele tem lá uma estimativa de tempo. Ele pede para você escolher. Quando você escolhe um padrão desse, é para você dar uma dimensão de qual é a velocidade do link. Hoje, muitos deles já te perguntam em megabits. Qual é a velocidade do teu link? Você informa. Por que existia esta padronização aqui para você dimensionar o seu link? Porque normalmente é em cima dela que é feito o processo de utilização do circuito para transmissão de dados, que é o que você compra quando está fazendo, né, esse uso da linha para transmitir os dados. Pessoal, não vou entrar nessas técnicas de codificação hoje, porque não dá tempo,
mas eu vou falar sobre uma coisa que ficou devendo aqui, que é o equipamento que substitui o hub. Tem uma outra apresentação que a gente vai falar sobre equipamentos de rede, mas esse eu tenho que falar hoje, senão vai ficar só isso na memória de vocês. Vocês não podem ir para casa com isso aqui na memória. Hoje a gente tem então os switches. Qual a diferença básica entre um switch? O switch também tem várias portas. Só que o switch, ele é inteligente. É um hub que foi na escola. Ele aprendeu. O que ele sabe? Gostaram da minha piada? Entra um sinal aqui para comunicar esse. Vamos imaginar aqui, ó. Eu tenho as portas aqui. Invertendo a ordem aqui. Eu tenho a porta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ignora essas duas aqui. Começou aqui. Eu liguei um computador aqui, computador A, e logo na porta em seguida eu liguei um computador B. Mas eu não estou utilizando um hub, estou usando um switch. Veja só o que o switch é capaz de fazer. Ele identifica a placa de rede do computador que está ligado aqui. E identifica a placa de rede do computador que está ligado na outra portinha. Quando chega um sinal, ou seja, quando chega um conjunto de dados, um frame, né, que é uma sequência de bits. Esse frame chega aqui nessa porta, ele sabe, pelos controles dele, que existe um processo de troca de informação entre os dois. Na verdade, no próprio endereço do pacote, eu estou falando, por exemplo, na rede Ethernet, no próprio endereço do pacote tem o endereço físico do equipamento. Como o switch sabe que essa porta está trocando informação com esta, ele pega aquela informação e reproduz só nesta porta e não nas outras. Então, outra analogia para entender a diferença entre o switch, o hub já titulado, com o hub básico. O pior dos hubs, ele é burrinho, ele não consegue nem aumentar o sinal. É como se você pedisse para ele transmitir um recado e ele consegue transmitir o recado só se você escrever. Se pedir para ele falar, ele não consegue. Então, esse hub é como se você estivesse ali na rodoviária e aquela moça lá que vai dar um aviso que chegou um ônibus que vai sair às 19h30, ela avisa para todo mundo. Então ela fala em broadcast. O hub é a mesma coisa, ele recebe uma comunicação nessa porta e fala para todas as outras. Desculpa, o hub mesmo. Ele ouve numa porta e repete para todas as outras. Ouve numa porta e repete para todas as outras. Então o que ele gera na sua rede? Muito tráfego desnecessário. O computador A está comunicando com o computador B, o computador C está escutando tudo. Mas por que o computador C não está usando essa informação? Porque o seu protocolo está ignorando. Mas o bobão aqui está reproduzindo. É a mesma coisa da pessoa que quer avisar que o ônibus de quem vai para Três Corações está saindo. Avisa os de Herói Mendes, avisa os Três Pontos, avisa todas as outras cidades que estão lá. Só precisava avisar quem ia para Três Corações. Sim? Isso gera alguma interferência, alguma coisa? Então, o que gera em termos de problema na rede mesmo, transporte de dados, é que todo sinal broadcast, ou seja, aquele endereçado a todo mundo, ele gera tráfego desnecessário. Então, um exemplo, se você colocar uma rede com diversos hubs ligados entre si e não fizer gerenciamento, você vai ter uma queda de performance. Porque os canais não estão ocupados com essa repetição. A analogia que eu falo seria o seguinte: imagine então que na rodoviária tiver 5 mulheres responsáveis por avisar a saída de ônibus e as 5 resolvessem falar ao mesmo tempo. Aí você perde o ônibus porque você não sabe se você ouve uma ou se ouve a outra. Ele também vai causar esse cenário. Já o switch seria uma formação mais inteligente. Todo mundo tem um smartphone, comprou a passagem, aí está todo mundo sentadinho lá esperando para o ônibus, só aqueles que vão para Três Corações recebem um aviso assim: ó, o seu ônibus vai sair em 10 minutos, procure a plataforma de embarque. Só a pessoa que tem o smartphone recebe, só aquela que está indo para Três Corações recebe o sinal. Então o switch tem essa característica importante. Além disso, gente, o switch não só envia o sinal para a porta que já tem o endereço do equipamento que está comunicando, como também ele oferece uma série de recursos e protocolos. Por exemplo,
para você dizer o seguinte: olha, esse pacotinho quando vem aqui é do servidor e ele tem prioridade na rede quando for endereçado para tal lugar. Você pode também definir o seguinte: olha, esse conjunto de 3 portas aqui não vai comunicar com esse conjunto de 3 portas aqui. E aí você constitui o que a gente chama de rede local virtual. Essa rede local virtual, nós vamos chegar lá, eu vou trazer para vocês um switch gerenciável, a gente vai levar para o laboratório, vocês vão estar conectados lá no servidor, nos computadores, vão acessar esse switch, eu vou mostrar uma interface aqui no DataShow para vocês, que é a tela onde você configura esse switch, e vocês vão ver diversas funcionalidades. Uma banal para ficar gravado já, que o switch vale a pena. E aí os switches gerenciáveis. Olha a hierarquia. Tem o hub, burro, né, que é aquele que não repete, ele só transmite.